No dia de ontem, temos que voltar um dia antes e começar a ver as notícias que começaram a sair, como essa. Mauro Vieira pede a Rubio que Estados Unidos avaliem proposta para suspender o tarifaço. Encontro rápido no G7, o chanceler brasileiro voltou a pedir ao norte-americano que analise o documento entregue pelo Brasil em 4 de novembro. Aí o Renato comenta, Vieira, atrás do Rubio de novo, toda reunião termina igual. Marca outra e volta com vamos avaliar. O chanceler cruza o continente para ouvir poucos minutos de conversa e nada além disso. O constrangimento já virou rotina. Há mais de um mês vendem a ideia de que agora vai. Até agora, nenhum avanço, nenhum documento, nenhuma sinalização real dos Estados Unidos. E a Faria Lima, bom, junto com boa parte do empresariado, ainda acredita que vai arrancar algum acordo ignorando a crise política e institucional que está no centro de tudo isso. Quanto mais tentam fugir dela, mais fundo acabam sendo puxados para dentro. Aí o Mauro Vieira falou com a imprensa, depois do seu rápido trocar de olhares com o Rubio, né? Agora, né? Mauro Vieira fala sobre reunião com o Marco Rubio. Só vou ler aqui o resumo, que eu acho que é mais do que o suficiente. Mauro Vieira confirma que não avançou por um acordo tarifaço aplicado por Trump. O resumo de sua fala é de que o Brasil vai esperar pela próxima reunião. Possivelmente, a negociação dure meses. Ele falou sobre tudo isso. Anteontem, né? Aí ontem, acabou a tarifa. Não foi bem assim. Não foi bem assim, né? Mas tudo bem. Aí, por conta de mais esta reunião que não dei nada, reunião para marcar reunião, a turma da Globo News começou a ficar revoltada. Temos aqui o Guga Chakra. Tá, apertei o lugar certo já. Veja a análise do Guga Chakra, né, sobre este acontecimento. Reunião, encontros se somados umas 20, 30 vezes, né? Parecia que tivemos uma reunião, porque daí marcou uma reunião, o presidente Lula teve um encontro, nós vamos ter um encontro, porque na reunião era o tempo todo falando disso e em nenhum momento falou sobre resultados práticos dessas reuniões, de reunião, porque fez uma reunião no dia 4 de novembro, porque na reunião no dia 21 de outubro, porque agora tem essa reunião hoje, sei lá, hoje é dia 13 de novembro, se eu não me engano. Então teve muita reunião, mas cadê o resultado? A Raquel Crahenbo, beleza, brilhante sempre a Raquel Crahenbo, né? Vamos deixar claro, sempre ali, né, na frente do gol, fazendo as perguntas. Queria saber, e do café? E do café, ministro? O que ele tinha para apresentar? Não respondeu. Não teve anúncio sobre a redução nas tarifas do café. Havia uma expectativa que talvez pudesse ter. Aliás, o Marco Rubio se encontrou com outros ministros de países da América do Sul hoje e anunciou ali redução de tarifas para esses países. Para o Brasil isso não aconteceu. Então vamos ter isso claro em primeiro lugar. Talvez tenha amanhã, nos próximos dias, porque o chanceler Mauro Vieira falou que o Marco Rubio teve uma reunião antes com o Trump, que o Trump falou do encontro que teve com Lula para falar que pode vir a ter algo positivo que venha a ser anunciado. Quem sabe talvez tenha mais uma reunião aí no meio para decidir, né, se marca um encontro para anunciar alguma coisa na questão das tarifas. Mas ele acabou desviando, mas é diplomata que acabou desviando das perguntas bem diretas que a Raquel Crahenbo e outros jornalistas que estavam presentes fizeram a ele. Então a gente vai aguardar, se em algum momento vai ter resultado prático. Agora, até agora parece aquele namoro que não rendeu, né, Marcelo? Marca que é date, que se fala aqui nos Estados Unidos, date, encontro, né? Aqui também se fala date. Mas vai marcando ali. Já americanizou aí. Faz horas. Fora muitos anos. É mundo globalizado que chama. Mas vai ficar vai estar nesse namoro aí, mas cadê? Cadê o resultado, Marcelo? Isso que a gente só escutamos reunião e encontro e não vai além disso. Só diz reunião, reunião, reunião e não vai além disso. Aí, do nada, gente, do nada, ele chega ontem. Isso pro meu Mauro Vieira tinha dito, não, pelo visto aí, né, não vai andar, vai ter que esperar a reunião aí do Trump com o Lula, tem que ver. Aí ontem saiu a reunião, não, um comunicado, né, não, vai baixar as tarifas. Vai baixar as tarifas. Aí o pessoal nem foi ver do que se tratava. Sabe como é petista, vive da mentira. Aí já vem ali, ó, Natália Bonavides, lá do PT do Rio Grande do Norte. Urgente! Governo estadunidense retira as tarifas do café, carne, banana e açaí exportados pelo Brasil e larga a produção para os Estados Unidos. Segue o líder! Aí já tomou uma checada. Tomou checada, fake news, não é assim que funciona. As tarifas dos itens citados não foram removidas. As tarifas recíprocas de 10%, essas foram. Enquanto aquela de 40% segue sobre esses itens. O post leva a entender de forma enganosa que todas as tarifas haviam sido removidas dos itens citados. E coloca ali, ó, o link da UOL, da CBN da Globo e do Poder 360. Aí, foi uma chuva de comemorações, né? Mr. Trump fez o L. Fez sim. Fez o baita de um L, né, Rodolfo? Aí veio a Thalíria Petroni. Trump recua. Lula venceu. O Brasil vence, a guerra tarifária se enfraquece contra o Brasil, mas não acabou. Além das taxas, Trump manda suas máquinas de guerra para a América do Sul. A luta por soberania popular deve se fortalecer a cada dia. Será que foi isso mesmo que aconteceu, rapaz? Aí veio o Marcelo Freixo. Trump praticamente derruba o tarifaço. Quando Bolsonaro completa 100 dias em prisão domiciliar. Enfim, essa página da história do Brasil vai sendo virada. A extrema-direita tenta encontrar novos líderes. A era da família Bolsonaro acabou. Todo dia a família Bolsonaro acabou. Todo dia Bolsonaro acabou. Todo santo dia é o fim de Bolsonaro. Aí a própria Globo tinha lacrado errado.
Aí a própria Globo tinha lacrado errado. Primeira lacração errada da Natuza. Como é que eu vi que é só 30 segundos? A Branca publicou uma ordem executiva com novas exceções de produtos do tarifaço imposto pelo governo americano. Entre essas exceções, atenção, estão carne, algumas frutas tropicais frescas ou congeladas, café, açaí e castanha do Pará, produtos que são muito exportados pelo Brasil. A mudança já vale para mercadorias importadas e retiradas de armazéns a partir da data de ontem, retroativa. Ana Flor... Ela dá a entender que não tem mais, né? Não tem mais. Aí... o Vilemigo aqui, né? O Vinícius fez um resumo de algumas postagens. Fiz aqui o quadro da vergonha dos petistas. Aqueles que comemoram a manutenção de 40% de sobretaxas políticas aplicadas devido a perseguições políticas contra opositores. Aqui, né? Projeto 247. Trump amarelou! Mais uma vitória de Lula! Eita, Lula miserável, bicho! Aí, ó, Humberto Costa aposta na Tuzaneri. O diálogo e a diplomacia ativa e altiva do Brasil estão devolvendo a normalidade nossas relações com os Estados Unidos após uma série de ataques perpetrados por traidores da pátria. Mas produtos estão na lista de novas exceções às tarifas que haviam sido impostas por Trump. José Guimarães, vitória do Brasil. Trump suspende as tarifas sobre café, carne e banana e açaí do Brasil. Lula sabe o que faz e quem ganhou o Brasil. Ah, meu Deus. Aí, ó, Thiago dos Reis, é bom. Urgente. Trump acaba de suspender as tarifas sobre o Brasil, café, carne, açaí e outros produtos que representam mais de 90% acabam de ser isentos. Eduardo Bolsonaro chorando neste momento. Eita, meu Deus do céu. Defende o Silva também. Com diálogo e respeito se constrói soberania. O governo Trump reduziu as tarifas irracionais sobre o café, a carne, banana e o açaí, produtos importantes para a economia do nosso país. O governo do presidente Lula não se curvou diante de uma medida autoritária, pelo contrário, apostou na diplomacia, na negociação séria, do caminho que o Brasil sempre trilhou nos governos do PT. A soberania não se negocia. E agora estamos colhendo os resultados. Quando o país tem liderança, projeto e postura, o mundo abre portas, o mundo respeita. Eu nem vou ler ali do Fabiano Contarato, né, que já deu. Antes de mostrar as notícias subsequentes e o que realmente aconteceu, eu já estou adiantando que só foi de 10% que foi retirada. Essa daqui vale ouro. Momento Daniela Lima. Fake news. Aqui se faz, aqui se mostra. Ana Flor avalia que a retirada parcial das tarifas extras pelos Estados Unidos é só o começo. O Brasil quer derrubar todas as tarifas impostas em agosto e voltar ao modelo anterior, além de reabrir a discussão sobre sanções e vistos suspensos de autoridades brasileiras. Para ela, a decisão representa uma vitória política para o governo brasileiro. Gente, a decisão dos Estados Unidos não foi para o Brasil, foi para o mundo inteiro. Foi para o mundo inteiro. E vocês querem me falar que a vitória do Lula tá usando a chupeta do demônio, né? Não pode. Esses olhinhos aí tá meio azul, mas às vezes é colírio, né? Talvez tá vermelho. Não é possível que você tá tendo alucinações, tia. Aí vamos começar. Vamos começar aqui no festival de desmentir. O Lauro Jardim também deu aquela empurrada, sem cravar. Trump recua e reduz tarifas de café, carne, açaí, entre outros. Mas o mesmo jornal O Globo começa, né? Manchete. Trump assinou ordem executiva reduzindo tarifas de carne, tomate, café e banana. Só que quando você olha o subtítulo, segundo a Bloomberg, citando o funcionário da Casa Branca, mudanças afetam apenas a tarifa recíproca de 10%. E o Brasil ainda enfrenta a taxa adicional de 40%. Aí o Globo diz, hoje tá maravilhoso, todo mundo divulgando que Trump deu para trás, mas simplesmente não leram que os 40% da tarifa Moraes permanecem. O que foi retirado? 10% para todos os países que comercializam os itens com os Estados Unidos. Aí depois volta a mesma Globo, mais tarde da noite. Já era 8h45 da noite. Estados Unidos confirma ao Brasil que a redução é só para tarifa de 10%. Oh, meu Deus! Lula, Mr. Trump! E agora, meu Deus? Mas Lula, você prometeu a diplomacia do Lula, gente! Não é possível. A redução anunciada pelo governo dos Estados Unidos sobre tarifas a produtos brasileiros é sobre 10%, os 10% lineares. Aplicados pelo governo americano a todos os países, informou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luiz Rua. Segundo ele, Washington confirmou oficialmente que a queda se limita à tarifa adicional de 10% imposta em abril. Assim fica mantida a sobretaxa de 40% sobre as exportações brasileiras. Mas você deve falar, não, mas esses 10% aí pelo menos foram bons, né? Pelo menos que é 10%. Então, eu acho que foi ruim. Eu acho não, que eu não acho nada. Eu não tenho capacidade para achar nada. E quem que acha isso? Chegaremos lá. Calma. Aí o tempo foi passando, né? Você vê aqui notícias depois das 8 da noite. Brasil segue com tarifa de 40%, dizem fontes da Casa Branca CNN. Decisão de Trump, retira a tarifa de 10% e sobretaxa de 40%. Para o Brasil continua desgoverno. Com tarifa de 40%, dizem fontes da Casa Branca CNN. Decisão de Trump, retira a tarifa de 10% e sobretaxa de 40%. Para o Brasil continua desgoverno. Mas é isso, pô, mas não tirou 10%? Então melhorou um pouquinho, né? Não melhorou não. E quem diz não sou eu.
Quem diz é uma pessoa totalmente insuspeita, né? O grande jornalista da Globo, o portal Lula, né? O portal 100% aliado ao Lula, Demetrio Magnoli. Ele vai te explicar como, inclusive, essa tarifa de 10% é prejudicial para o Brasil. Deixa eu explicar, porque o decreto é simples. Não é que exige uma exegese de especialistas e linguistas. Celso Amorim, Carlos Fávaro, recuem das celebrações. Assobiem, olhem para o outro lado e finjam que não falaram nada. Outros ministros apaguem as suas celebrações em redes sociais, porque não há nada a celebrar. Isso não foi para o Brasil. E o Brasil é mais prejudicado do que favorecido com esse decreto. Eu explico. Se retirou a tarifa recíproca de 10% para todos os países para esses produtos. Como o Brasil foi taxado em 50%, esses produtos brasileiros continuam a ser taxados em 40%, enquanto os outros países, esses produtos, passam a não ter taxa alfandegária nenhuma. Então, proporcionalmente, ampliou-se a desvantagem brasileira, quando existe concorrência, é claro. Então, quando há mais do que um país ofertando esses produtos para os Estados Unidos, a desvantagem brasileira ficou maior. Isso é uma questão aritmética. Isso nada tem a ver, essa medida de Trump tem a ver com a inflação interna nesses produtos, nessa vasta lista de produtos, não tem nada a ver com as negociações com o Brasil, nenhuma relação com as negociações com o Brasil, que continuam, e é bom que continuem, né? Mas não há nada a ser celebrado pelo Brasil sobre isso. O fato de que a carne brasileira não concorre com a Argentina, porque entra num mercado diferente, não, é verdadeiro, mas não tem nada a ver com essa questão da retirada dos 10% de tarifa. O fato de que o café brasileiro não tem substituto em quantidade por outros fornecedores no mundo também é verdadeiro, mas já era verdadeiro e não tem nada a ver com essa medida de Trump. Essa medida de Trump não merece nenhuma comemoração no Brasil. Eu espero que a negociação que prossegue nos leve a ter algo sobre o que celebrar, mas não isso. Porque senão nós estamos num mundo de loucos. É fácil ler o decreto. Quando ele fala de aritmética, né, de por que piora, pensa o seguinte, um produto de 10 conto, com 50% de tarifa, sobe para 15. Como os outros países eram 10%, subia para 11. A relação é 4 de diferença. Só que quando você faz assim, uma divisão, você encontrar lá um coeficiente, você faz 11 sobre 15. Dá um X. E agora o produto de 10 para 1. 10 é 10, produto 10 é 14. Então essa proporção aumenta, fora que, imagina, você é um importador. Você vai comprar de um país que você não tem que pagar nenhum tipo de imposto, nenhum tipo de tributo, é um trabalho burocrático a menos para a sua empresa, ou você vai comprar de onde tem imposto, né? Que é o tributo aí, das tarifas de 40%. Então, parabéns a todos os envolvidos. A gente consegue ver aí como mentiras, né, fake news, desinformação, manipulação, fazem parte aí do DNA do PT. E uma coisa que eu não coloquei aqui no vídeo de hoje, passaram alguns prints, qualquer coisa eu coloco no vídeo de amanhã. Você pegar aí várias pessoas do mercado financeiro ontem no Twitter, elas estavam celebrando o que estava acontecendo. E essas pessoas do mercado financeiro, elas não estavam celebrando porque seria bom para a economia brasileira. Não, eles não estão pensando nisso. Nenhum dos comentários foi sobre a economia, poxa, agora vai, nossas empresas vão ganhar mais dinheiro. As pessoas do mercado financeiro ontem estavam celebrando isso porque supostamente representaria uma derrota para Eduardo Bolsonaro. Então você consegue ver o tempo todo que a turminha da Faria Lima não tá nem aí para nada. Para nada. A preocupação deles é tentar emplacar um candidato alinhado em 2026. E eles deixam cada vez mais claro que Eduardo não é esse candidato, né? E pessoas com perfil realmente ideológico, de direita, né, convictos, desagradam e muito. Mas foi gostoso de ver, viu? Eita, que a vergonha tá grande aí. Vamos ver quem que vai pagar, né, as postagens. Vamos ver se a esquerda vai dar o braço a torcer e vai voltar atrás na fake news.